uma série falando sobre uma vida com propósito. Nas últimas mensagens, nós falamos sobre onde tudo começa, o que guia a sua vida, e nós chegamos agora no início dos propósitos. Nós vamos falar sobre o propósito número 1, que é a adoração. A adoração é o primeiro propósito. Nós fomos planejados para agradar a Deus. Muitas pessoas, nós temos isso em nós, que é um desejo de sermos agradados. Quem não gosta de um agrado? Né? Você agrada um animal, vai ali, aquele animal da rua, né? Seja o gato, que gato gosta de... Gato não é muito fiel às casas, não, né? Ele gosta de quem agrada a ele. Você começa a dar uma comidinha, daqui a pouco ele já te adota. É a mesma coisa aquele cachorro, aquele animal de estimação. Se você agradar, ele se sente bem e ele fica. Nós também somos assim. Quando nós somos bem tratados, nos sentimos agradados por alguém, a gente gosta de estar perto dessa pessoa. A gente gosta de se relacionar com as pessoas que nos fazem bem. Porque ninguém quer ser maltratado, ninguém quer ser humilhado, ninguém quer ser desconsiderado. A gente gosta que as pessoas nos considerem. Amém. Obrigado, minha irmã. A gente gosta que as pessoas... Tá vendo? A gente gosta disso, né? É um agrado. Mas ela é inteligente, porque a Bíblia diz que quem der água ao profeta receberá galardão de profeta. Então, ela veio logo aqui, né? Vou dar logo a água para o pastor, que aí, se o que o pastor receber de galardão, eu também vou receber. Isso é inteligência, né? Sentiu? A irmã está ligada na palavra. Então, queridos, olha só. Adoração é o primeiro propósito. Coloca isso no seu coração. Eu fui criado, planejado para agradar a Deus. Abra comigo a sua Bíblia, está no telão aí, na verdade. Isaías 61, versos de 1 a 3. Eu queria te convidar, mais uma vez, para você se colocar de pé, para nós lermos esse texto sagrado e orarmos para nós ministrarmos a palavra do Senhor. Isaías capítulo 61, versos de 1 a 3, o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para manifestação da sua glória. Pai, no nome de Jesus. Senhor, nós estamos aqui para cumprir um propósito que o Senhor nos chamou nesse tempo, para falar da tua palavra, como diz esse texto, anunciar as boas notícias do Senhor, para trazer alegria aos que estão tristes, proclamar a libertação, proclamar a sua bondade, mas também a sua justiça. Que nessa noite, ó Deus, a tua palavra encontre os corações como boa terra, os teus filhos aqui no templo e aqueles que estão em casa pela internet. Em nome de Jesus, me ajuda, me dá sabedoria, me dê revelação, para que ao abrir da minha boca o Senhor possa encher de palavras de sabedoria, com autoridade e ousadia do Espírito Santo. Abençoa o teu povo nessa noite, em nome de Jesus. Você pode dizer um amém, queridos? Amém. Graças a Deus.
O Espírito do Senhor está sobre mim. Pode se sentar, perdão. O Espírito do soberano Senhor, Ele está sobre a minha vida, mas não só sobre a vida do pastor, Ele está sobre a sua vida, para fazer. Então nós fomos criados para fazer a vontade de Deus. O Espírito do Senhor está sobre nós para fazer essas coisas. Ele nos enviou para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar a liberdade aos cativos. Nós lemos o texto sagrado. Espera um pouquinho, tá? O Espírito do Senhor está sobre a nossa vida para fazer a obra dele. Nós só vamos agradar a Deus, nós já falamos isso em outro tempo, quando a gente fizer a vontade dele. Quando a gente entender os propósitos dele. O profeta Isaías, ele faz essa revelação. O nosso Senhor, uma vez no templo, ele abriu, as escrituras, e ele leu esse texto lá no templo em Jerusalém. Uma vez, numa das reuniões, ele leu esse texto falando dele, porque isso aqui é uma profecia do Messias, mas que chegou até a nós, porque hoje nós somos a igreja, somos o corpo de Cristo, e essa missão nos foi dada, pregar o evangelho, anunciar a salvação, anunciar a justiça. Então, querido, um dos propósitos de Deus tem a ver com fazer a vontade dele. Quando você faz a vontade de alguém, você agrada. Quando alguém te pede alguma coisa e você faz, essa pessoa fica agradecida. Dependendo do que a pessoa te pediu, ela não tem nem como te pagar. E aí aquela pessoa fica tão agradecida porque você fez a vontade dela. Tem a ver com o nosso relacionamento com Deus. Eu li um texto que fala da vontade de Deus. A vontade de Deus para cada um de nós. Você foi planejado para agradar a Deus. Apocalipse capítulo 4, verso 11. Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. As coisas foram criadas para a vontade de Deus. Deus sentiu vontade de fazer o mundo. E Ele criou o mundo. Por causa da vontade dEle. Deus tem desejo, Deus tem vontade. Deus tem vontade de que as coisas aconteçam da forma como Ele quer. Pastor, mas sempre acontece? Sempre acontece. Porque venha o teu reino, seja feita. Mas será que todo mundo está fazendo a vontade de Deus? Não, todo mundo está fazendo a vontade de Deus? Tem alguém aqui comigo? Todo mundo está fazendo a vontade de Deus? Não. Todo mundo está fazendo a vontade de Deus? Você acha que todo mundo está fazendo a vontade de Deus? Fala, gente. Solte a sua voz. Fala igual o pastor Gilson, me ajuda a pregar. Todo mundo está fazendo a vontade de Deus? Não. Mas Jesus nos ensinou a orar para que a gente aprenda a fazer a vontade de Deus. A pergunta que fica para mim e para você nessa noite, eu estou fazendo a vontade de Deus? Essa é uma pergunta para cada um de nós refletir, porque Deus criou as coisas segundo a vontade dele, e elas existem e foram criadas por causa da vontade de Deus. Eu existo, eu fui criado por causa da vontade de Deus, para agradar a Deus. Você que tem filhos, né? Você sempre pensa assim, poxa, meu filho vai me agradar. Porque quando a gente
cuida das crianças, a gente imagina o quê? A gente faz todas as vontades dos nossos filhos. Imagina que você já fez loucura por causa do seu filho. Você já engoliu sapo por causa do seu filho, né? Na linguagem popular, né? Você já passou vergonha por causa dos seus filhos. Você já se constrangeu a pedir por causa dos seus filhos. Tem situações, eu me lembro, minha mãe passou muita dificuldade por causa de nós. E eu já vi minha mãe pedindo ajuda na igreja, pedindo coisas às pessoas por causa de mim, por causa da minha irmã. Nem por ela, por causa de mim. Quando faltava um alimento, minha mãe corria atrás para conseguir coisas, conseguir bolsa de estudo para mim, conseguir as coisas para nós. Porque a gente faz tudo por causa dos nossos filhos. E Deus fez tudo por causa de nós. E a gente pensa assim, né? Quando a gente crescer, quando meus filhos crescerem, eles vão me ajudar. Porque a gente vai estar sempre, né, nessa expectativa, a gente cria expectativas. A gente sabe que os filhos vão crescer, vão ter a vida deles, mas a gente sabe que um dia, quando a gente precisar de alguém botar o mingau na nossa boca, a gente pensa assim, meu filho vai colocar o mingau na minha boca, não vai me botar no asilo. A gente pensa assim, porque a gente colocou o mingau na boca deles, e a gente pensa que eles vão retribuir o esforço e o sacrifício que nós... Por isso que a gente cria com muito amor, porque a gente acredita que quando a gente precisar, eles vão nos ajudar, eles vão nos agradar. É uma expectativa natural. Alguns filhos correspondem, porque honram o pai, honram a mãe, porque entendem um princípio, mas nem todos os filhos, né? A gente vê filhos matando os pais, né? A gente vê filhos desobedientes aos pais. Mas Deus nos ama como filhos, e Ele nos ama tanto que Ele nos deu tudo o que a gente precisa. Inclusive, para a salvação, Ele deu o seu próprio filho. E aí Ele espera que a gente reconheça isso e faça a vontade dEle. Será que nós somos filhos que entendemos isso? Isso também tem muito a ver com o nosso relacionamento familiar, sabe? Muitos filhos que foram maltratados pelos pais têm dificuldade de se relacionar com Deus, porque eles não acreditam na maternidade, na paternidade. É uma relação confusa. Porque se você não vive bem no ambiente familiar, aquela ideia da família, do amor do pai, da mãe, você traz isso para a sua vida espiritual, sabe? Se você está tendo muita dificuldade no seu relacionamento familiar com a sua mãe, com o seu pai, reveja isso. Porque é um princípio. Honra o pai e a mãe. O pai ama os filhos, né? O marido ama a esposa. Se nosso relacionamento familiar não vai bem, dificilmente você vai ter uma boa relação com Deus. Eu digo que é quase que impossível. Não é impossível porque tudo é possível para Deus. Porque se a gente entender e restaurar a nossa casa, a nossa família, nosso relacionamento com Deus vai ser restaurado também. Isso até não está na mensagem aqui, mas Deus me trouxe isso nesse momento. Porque, querido, a gente vê muitas famílias desconstruídas e pessoas que querem viver no contexto da família de qualquer maneira e vêm para a igreja adorar a Deus. Não funciona. Pedro diz que as orações são impedidas quando o casal não está bem. Porque tu imagina, um casal de crentes, eles não se falam, eles brigam, quebra o pau lá dentro de casa e vem para a igreja adorar a Deus e orar. Deus vai ouvir quem? Nenhum dos dois. As orações são impedidas. O filho que é desobediente a pai e a mãe, que não honra os pais, vem para a igreja adorar a Deus. Você acha que funciona? Ele está quebrando princípios. Nós estamos falando de adoração. O pai que não respeita também os filhos, porque a Bíblia diz, pai, não provoque a ira dos filhos. O pai que não cuida bem do filho, que não é provedor, a mãe que não é uma boa dona de casa, que não cuida da família, que deixa tudo largado, vem para a igreja adorar. Você acha que funciona? Porque está quebrando princípios. Nós estamos falando de adoração, e existem princípios. Então, se você é filho, veja o seu papel de filho. Se você é pai, veja o seu papel de pai. Se você é mãe, veja o seu papel de mãe. Se você é cônjuge, né, tem o seu marido, tem a sua esposa, veja o seu papel de cônjuge. Porque senão, não vai funcionar o seu relacionamento com Deus. Porque nós fomos planejados para agradar a Deus. E Deus tem a família,
tem o papel de cada um. Se a gente não cumpre o nosso papel dentro do contexto da família, a gente não agrada a Deus. Você está compreendendo isso? Amém? Isso não está na mensagem, mas veio. Salmo 149, verso 4. O Senhor agrada-se do seu povo, Ele coroa de vitória os oprimidos. O Senhor agrada-se do seu povo. Deus está sempre olhando para o seu povo, buscando motivo para se agradar. Então Deus olha para nós aqui, a nossa igreja, a nossa comunidade de crentes. Ele procura em nós motivos para se agradar de nós. Deus agrada-se do seu povo. Ou ele pode encontrar motivos para se aborrecer com a gente. Ele olha e fala, não é dessa maneira, não é dessa forma, não foi isso que eu falei, não foi isso que eu ensinei. Paulo, quando você lê a carta de Paulo aos Coríntios, principalmente a primeira ali, você vê, sabe, um sentimento de tristeza do apóstolo, um sentimento de quem trabalhou, e os irmãos não entenderam nada. Estava tudo errado na igreja de Corinto. Quando você lê a carta de Paulo aos Coríntios, você fala, poxa, foi uma igreja que rejeitou o apostolado dele, uma igreja que era dividida, uma igreja que tinha pecados escandalosos, uma igreja que agia sem amor. Está aqui na Bíblia, não tem nada escondido de nós. E Paulo chama eles de carnais. Olha, vocês se reúnem para o pior, não para o melhor, porque toda vez que vocês vão fazer isso e isso, vocês, sabe, todas as reuniões de vocês, está um negócio tudo errado. Um é de Pedro, um é de Paulo, outro é de Jesus, um é de... Que negócio é esse? Nós somos um corpo, vocês não entenderam isso? Aí ele fala lá do pecado, do escândalo. Tinha a família de Cloé, olha, eu soube da família de Cloé, que as coisas não estavam bem. Então, querido, me parece que Deus está sempre olhando, procurando motivo no meio do povo para se agradar. Agrada-se do seu povo. O Senhor agrada-se do seu povo. Guarda essa palavra, eu fui planejado para agradar a Deus. E responda essa pergunta para você mesmo. Eu estou agradando a Deus? Deus está procurando motivo em mim para ficar feliz. Eu preciso agradar o Senhor. Você foi planejado para agradar a Deus. No instante que você nasceu neste mundo, né, quando você chegou aqui, Deus já estava lá te olhando como testemunho invisível, né, sorrindo ao assistir o seu nascimento. Ele quis que você vivesse, e a sua chegada foi planejada por Ele, né? Deu enorme prazer a Deus. É aquilo que nós já falamos lá, você não chegou aqui por acidente, nós já falamos sobre isso. Então Deus já te esperava. O dia que você chegou aqui, Deus ficou feliz, porque aconteceu o que Ele queria. Ele queria que você chegasse, e você chegou. Ele ficou feliz, porque Deus... Quando ele acaba de construir, né, a Bíblia diz que ele olhou e viu que era bom. Quando ele, no 7º dia, ele descansou dos seus trabalhos, e a Bíblia diz que ele olhou e viu que era bom. É quando você constrói alguma coisa e fica feliz pela sua construção. Quando nós nascemos, Deus ficou feliz, porque o primeiro propósito da nossa vida... Foi a nossa chegada aqui, ele falou, olha, o Paulinho chegou, está aí, tem um plano para ele, tem um propósito para a vida dele, e Deus ficou feliz. Deus não precisava de nos criar, mas escolheu nos criar para a satisfação dele. Você existe para benefício, glória, propósito e prazer de Deus. Benefício de Deus, glória de Deus, propósito, satisfação, prazer de Deus. É para isso que você existe. Pensa nisso. Por que eu existo? Eu existo para o benefício de Deus, eu existo para a glória de Deus, eu existo para o propósito de Deus, eu existo para dar prazer a Deus. A gente precisa desenvolver a nossa vida
pensando nisso todos os dias. Será que eu estou agradando a Deus? Será que Deus está feliz comigo hoje? Porque eu existo para isso. Eu existo para a glória de Deus, eu existo para o prazer de Deus. Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 1, versos 5 e 6. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, o qual nos deu gratuitamente no amado. Olha só, Paulo está dizendo para os irmãos que nós fomos adotados, porque nós somos filhos adotivos, porque os filhos legítimos são os judeus. Então ele nos enxerta, ele veio para o que era seu. A Bíblia diz que nós fomos adotados como filhos por meio de Jesus. Então, por Jesus, nós tivemos o direito de ser chamados filhos de Deus para o propósito da sua vontade. Olha, querido, é por isso que a gente existe. É por isso que nós fomos adotados para o propósito da sua vontade. Deus nos fez para fazer a vontade dele, para o louvor da glória dele. Nós não fomos feitos para fazer a nossa vontade, nós fomos feitos para fazer a vontade de Deus. Olha o quanto isso vai gerar um conflito entre nós e Deus. Porque o eu, o ego, sabe aqui, o egoísmo do ser humano, porque dentro de nós tem o eu. E às vezes o eu fala mais alto. Quando perguntaram, quando Moisés, e o que eu vou dizer lá para Faraó? Diga o quê? O eu sou me enviou. O eu, o único eu que deve prevalecer não é o eu, é o Deus, o eu sou. Aí o eu sou entra em conflito com o eu penso que sou. O eu sou bate de frente com o eu que penso que sou. Mas nós não somos nada. Quem é Deus? Ele é. Nós, de fato, fomos adotados por meio de Jesus Cristo, porque encontramos pela fé com Jesus para o propósito de fazermos a vontade de Deus para o louvor da gloriosa graça de Deus. Queridos, você foi criado para a glória de Deus. Nós nos esquecemos com frequência de que Deus também tem emoções. Olha só, Deus possui sentimentos intensos. A Bíblia diz que Deus sofre. A Bíblia diz que Deus fica enciumado. A Bíblia diz que Deus fica encolorizado, irritado, Sente compaixão, piedade, tristeza, sabe? Deus sente comiseração, como alegria, satisfação. Deus sente, sabe, querido? Deus ama, se deleita, Deus sente prazer, Deus se exulta, Deus desfruta e até mesmo ri. Deus é uma pessoa. Deus é um ser pessoal. Não entristeçais o Espírito Santo. A ira de Deus, o amor de Deus, a paciência de Deus, a misericórdia. Então Deus tem emoções como eu e você. A forma como nós nos relacionamos com eles gera todos esses sentimentos aqui. Ou de alegria, ou de tristeza, ou de ira, porque a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Deus pode ficar irado comigo, Deus pode ficar irado com você, mas Deus também pode ficar muito feliz, Ele pode se agradar de você. Você pode ser um amigo de Deus, você pode ser um homem, uma mulher segundo o coração de Deus, mas você também pode aborrecer a Deus e receber a ira de Deus, porque Deus é uma pessoa. Ele é um ser pessoal, ele existe, ele é real, ele tem sentimentos. E aí, se você não se preocupa com isso, você vive pensando só em você e esquece que Deus está te olhando. Eu estou agradando ou eu estou aborrecendo a Deus? Essa é uma reflexão que a gente tem que fazer todos os dias. Dar prazer a Deus é o que se chama adorar.
A Bíblia diz que o Senhor se agrada somente daqueles que o adoram e confiam em seu amor. Você fica feliz com alguém que não confia em você? Imagina que você descobre que o seu grande amor não confia em você. Você dedica a sua vida para uma pessoa, você faz aliança com uma pessoa e de repente você descobre que aquela pessoa não confia em você. Tu já viu esse tipo de relacionamento conjugal, onde o homem instala aplicativo no celular da mulher para saber onde ela está indo, para descobrir as mensagens secretas, a mulher não confia no marido pegar o celular, o marido não deixa a mulher ver o celular. Que relação complicada de quem diz que ama, mas não confia. Você fala assim, você não confia em mim? Como é que é isso? A mulher sai, o homem fica andando atrás, escondido, para ver onde ela está indo, ou vice-versa. É uma relação de um amor que não confia. Deus ama, se agrada daqueles que o adoram e confiam no seu amor. Se você diz que ama, você confia. Se você não confia, porque você não ama. Ah, pastor, mas esse mundo... Não, tu não confia. Você tem que ver isso aí. Ah, mas a Bíblia diz que maldito é o que confia. Não, não tem nada a ver. Esse texto não tem nada a ver com isso. Você ama Deus, você tem que confiar em Deus. Se você ama o seu esposo, a sua esposa, você tem que confiar nela. É a relação, a Bíblia usa a relação do casal com a nossa relação com Deus de forma extraordinária. Salmo 147, verso 11, o Senhor se agrada dos que o temem, dos que colocam a esperança no seu amor leal. Olha que coisa linda. O Senhor se agrada dos que o temem, dos que colocam a esperança no seu amor leal. O amor de Deus é um amor leal. E ele se agrada quando você confia nesse amor. Sabe, querido, é muito, sabe, a gente pensar em adoração, em adorar a Deus, a gente pensa nisso. Eu confio em Deus. Deus vai testar a nossa confiança nele. Né? Os discípulos foram lá, Jesus mandou lá, atravessa lá para o outro lado. Aí eles entraram no barquinho, Jesus ficou na praia e eles foram. De repente, né, o mar ficou revolta, aquela confusão toda, o vento, as ondas, eles ficaram apavorados. E Jesus chega para acalmar o mar. Em outra situação, Jesus está dormindo, lá dentro do barco. E diz que o vento, a tempestade também ficou terrível, e Jesus estava ali dormindo, sossegado. Porque Jesus esperava que eles confiassem nele, eles ficaram apavorados. Mestre, nós vamos perecer, você não está vendo, você está dormindo aí. Ele olhou, rapaz, vocês têm pouca fé mesmo, tipo assim, você não confia em mim mesmo, né? Eu estou aqui, se Jesus está no barco, vai balançar, vai entrar água, pode até virar o barco, mas Deus está ao nosso lado, a gente tem que confiar. Pedro, Senhor, és tu mesmo? Posso andar em cima das águas? Você confia em mim? A pergunta foi essa, você confia em mim, Pedro? Pode vir. Pedro saiu, foi andando, de repente veio a dúvida. Pedro começou a afundar. Jesus olhou, está vendo? Diz que confia, mas não confia. Pouca fé. Jesus estende a mão e socorre, porque Jesus conhece a nossa estrutura. Você confia em Deus? Ele se agrada daqueles que colocam a esperança no seu amor leal. A gente canta do amor de Deus, a gente fala do amor de Deus, mas de repente parece que a gente não acredita nesse amor. Porque às vezes a gente se desespera tanto com a circunstância que a gente fala, será que Deus realmente me ama? Porque Ele está deixando isso acontecer na minha vida. Ainda ontem uma irmã mandou uma mensagem, por que quando as coisas... Pastor, se Deus me ama tanto, por que deixa essas coisas acontecer? Por que Ele não leva logo a gente dessa vida?
Eu falei para ela, irmã, você confia? Se você confia, espera. Eu confio, você confia. Você está passando por isso, mas você tem que confiar que Deus está com você. Se você está agradando a Deus, você confia nele. E ele vai reconhecer o seu amor ao amor dele. Qualquer atitude sua que venha agradar a Deus é um ato de adoração. Como diamante, a adoração apresenta várias facetas, né? O diamante não é uma pecinha redondinha, ela tem várias faces, né? Você vai girando ali, aquela pedra é linda, né? Uma pedra muito preciosa. Seriam vários, né? Uma série de mensagens, só para falar, né? Existem muitos livros que falam sobre adoração, mas nós precisamos compreender a respeito da adoração. Mas nesse estudo, né, nós vamos falar algumas semanas sobre adoração. Nós vamos abordar algumas partes principais, né, alguns aspectos principais da adoração, que é importante a gente entender. Primeiro, querido, a adoração é um impulso universal, posto por Deus no nosso coração, uma estrutura do nosso ser. Todos nós temos algo intrínseco da nossa alma, no nosso ser, de adorar alguém, de adorar algo. Adorar é tão natural como comer e respirar. Quando você menos espera, você está adorando alguém ou alguma coisa. Quando você não adora a Deus, você pode ter certeza, você está adorando alguém ou alguma coisa. Isso, né, a Bíblia chama de idolatria. Quando você não adora a Deus, você se torna um idólatra, porque você adora outra coisa. E tudo que compete com Deus é a idolatria. Pense nisso. Quando não conseguimos adorar a Deus, sempre achamos um substituto, ainda que no fim sejamos nós mesmos. É o ego, o egoísmo. Quando a Bíblia fala que existem homens amantes de si mesmo, você pode amar mais a você do que a Deus. Nós devemos amar mais a Deus, em primeiro lugar a Deus. Depois nós nos amamos e amamos os irmãos. Porque o desafio é amar ao próximo como a si mesmo. Então, essa nossa relação de amor começa com Deus, depois eu preciso amar-me, né? Não idolatrar-me, porque se eu me amar mais do que a Deus, eu estou amando o meu eu, estou esquecendo de Deus. É quando eu começo a fazer só a minha vontade e deixo de fazer a vontade de Deus. Então, quando não conseguimos adorar a Deus na plenitude, nós estamos botando alguma coisa no lugar, nem que seja nós mesmos. A razão pela qual Deus nos fez com esse desejo é que Ele anseia por adoradores. Deus criou a humanidade para o adorar, criou os anjos para o adorar. Muitos anjos perderam o privilégio de viver com Deus, porque ao invés de adorar a Deus, seguiram a Lúcifer, né? Quando ele tem aquela infeliz ideia de colocar o trono dele acima do Altíssimo, Deus olhou, eles não me amam mais, não faz sentido eles estarem aqui, porque eles não me amam mais. Não faz sentido para Deus conviver com uma pessoa que não o ama. Pense nisso. Não faz sentido para Deus morar com alguém que não o ama plenamente. Ele vai lançar uma terça parte dos anjos do céu. Porque não fazia sentido. Aqueles milhares de anjos lá no céu, se não amavam mais a Deus, foram corrompidos pelo Lúcifer. E vai você e a sua turma para lá. Não quero vocês aqui junto de mim. Se a gente não consegue agradar a Deus, nós seremos por Ele despejados. Isso está no Apocalipse, né? Olha, os mornos vomitar-te-ei. Então, o que é o morno? O morno é aquele que não ama a Deus fervorosamente. O morno é aquele que se relaciona com Deus
de forma relativa. É o amor relativo, é o temor relativo, é fazer a vontade de Deus relativamente, não é inteiro, não ama o Senhor de todo o coração. Esse é o morno, que a Bíblia diz que será vomitado. Deus não tem interesse em crente morno. Paulo diz: sede fervorosos no espírito. Não existe um pé na igreja e um pé no mundo. Não existe ficar em cima do muro. Quem está em cima do muro já está com o diabo. Ou você está do lado de Deus, ou você agrada a Deus, ou você é inimigo de Deus. É disso que nós estamos falando. Quando a gente não consegue adorar a Deus na plenitude da sua glória, nós estamos mornos. Nós estamos agradando ao diabo, porque tudo que o diabo quer é que você não agrade a Deus. Porque quem não agrada a Deus, agrada o diabo. Eu preciso agradar a Deus. Você precisa entender isso. João 4, 23. No entanto, está chegada a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que ele procura. Olha, se Deus procura, porque não é fácil de achar. Porque você não procura uma coisa que está na sua frente. Eu vou procurar aquele teclado, ele não, está ali, eu estou vendo ele. Agora, uma agulha no palheiro, procurar. O verdadeiro adorador, ele precisa ser achado pelo Senhor. Deus está o tempo todo procurando entre o teu povo quem é que te agrada. Quem é que agrada a Deus? Os verdadeiros adoradores são aqueles que o Pai procura. Deus está olhando para nós nessa noite. Ele vê em mim um verdadeiro adorador? Ele vê em nós uma igreja verdadeiramente adoradora? Adorar é um estilo de vida. Adorar, talvez a gente precise ampliar mais, né, a nossa ideia de adoração. Talvez você imagine que adorar é só ir para a igreja. Ah, vou na igreja adorar. Ah, vou lá adorar hoje, né? Vem adorar o Senhor. A gente já criou alguns jargões, né? A gente criou algumas frases feitas. A gente usa isso. Olha, vamos adorar a Deus, né? Vem adorar a Deus comigo. Amém. Não estou dizendo que isso está errado, não, mas não é só isso. O que eu estou dizendo, talvez você imagine que é só na igreja em que haja cânticos, orações, sabe, onde você escuta uma pregação, que aí você está adorando a Deus. Ali um cerimonial, uma liturgia, aquela reunião, onde tem, às vezes tem até, dependendo da denominação, né, tem aquelas coisas mais assim, que chama atenção, né, muita vela, dependendo da religião, tem incenso, tem coisas que traz aquela atmosfera, sabe? Aquela atmosfera de culto, de celebração de religioso, né? Aquelas experiências arrebatadoras, onde há muitas pessoas, sabe, emocionadas, gritando, onde há muita revelação, onde há muita visão. Aí fala, nossa, hoje Deus estava naquele lugar, a adoração foi forte. E aí também pessoas que pensam que é só nessas manifestações que existe adoração. Não só que essas coisas, né? Esses elementos estão incluídos. Tem a ver, sabe? O louvor, sabe? Aquela atmosfera de choro, de lágrimas, de línguas estranhas, de profecias, são elementos da adoração. Mas não significa que isso é adoração. Adoração é muito mais do que música. Para muitas pessoas, adorar é apenas sinônimo de música. Ah, lá na nossa igreja, primeiro tem a adoração, depois a pregação, né? O Ministério de Louvor vai lá, adora, a igreja adora junto, depois o pastor vem e prega. Acha que adoração é só a música. Louvor e adoração, né? Talvez isso é um mal entendido. Todos os momentos do culto na igreja é um ato de adoração. A irmã trouxe o copo de água aqui. Isso é uma adoração. É um serviço para Deus. O irmão está lá na porta, ele está adorando, porque ele está cumprindo o propósito dele. O irmão está no som, o outro está na mídia, né? Então, assim, tudo que você faz para cumprir um propósito que tem a ver com a glória de Deus é adoração.
Então, todas as coisas, a oferta, o louvor, sabe, a pregação, é a pessoa que cuida das crianças, é a pessoa que cuida do som, todas as atividades no templo tem a ver com adoração. Tem pessoas que falam assim: irmão, eu não estou fazendo nada na igreja. Ué, adore. Mas ela acredita que ela só vai adorar se ela vier aqui na frente pegar o microfone e cantar para adorar. Se essa pessoa não fizer isso, ela não está adorando. Se ele não estiver pregando, se ele não estiver, entendeu, em evidência, parece que ele não está adorando. Porque isso é uma coisa que tem a ver com entendimento. Às vezes a pessoa está tendo uma compreensão errada. Adoração é antes da música. Adão adorou no jardim do Éden, mas ainda não havia nenhuma menção sobre música naquela época, lá no Éden. A música vai aparecer na Bíblia só lá com Jubal. Se a adoração fosse somente música, então os que nunca se utilizavam da música jamais adoraram. Será que Abel nunca adorou a Deus? Será que Adão e Eva nunca adoraram a Deus? Adoração é muito mais do que música. Gênesis capítulo 4, verso 21, diz que o nome do irmão dele era Jubal, qual foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. É o pai do Antônio. Vocês sabem quem é o pai do Antônio? Jubal. O pai de todos que tocam flauta. Antes de Jubal, ninguém louvava a Deus com músicas. Ninguém adorava a Deus com música. Então, adoração não é só música. Você vem para a igreja adorar, louvar a Deus, amém. Mas não é só isso. É isso, mas não é só isso. Adoração não tem relação com o estilo e o volume da música. Também isso é importante. Porque muitas pessoas acham que, eu não gostei do louvor hoje. Louvor hoje, esses hinos, né? Eu não gosto desses hinos. Deus ama todos os tipos de música, porque Ele inventou todas, as rápidas, as lentas, as altas, as suaves, as antigas, as modernas. Eu gosto muito de ler os salmos antes do culto, né? Porque os salmos falam, né? Louvai ao Senhor, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, símbolos sonoros, palmas, dança, tudo, todo ritmo, todos os instrumentos, tudo que gera, se for feito para Deus, é uma adoração. É provável que você não goste de todos os estilos, mas Deus gosta. Aí, quando a gente não gosta, a gente não canta, a gente não interage. É muito comum você ver alguns irmãos que, quando não canta a canção que ele gosta, ele não canta. Quando não faz do jeito que ele gosta, ele não faz. Porque ele acha que a coisa tem a ver com ele, não, querido. Para ser sincero, o estilo musical que você prefere diz mais sobre você, sua formação, a sua personalidade, do que sobre Deus. Sabe, quando você pensa que a coisa é para você, eu não gosto desse tipo de hino. Não, mas o hino não é para você, você não precisa gostar. Você pode ter certeza que a gente não vai cantar para você. Você pode ter certeza que quando o Ministério de Louvor vem aqui para louvar, não é para te agradar. E você tem que entender isso. Pode ser que hoje vai cantar um ritmo que você não goste, mas nós não estamos fazendo para você, estamos fazendo para Deus. O som de um grupo étnico pode, soar muito barulhento para você, mas Deus gosta da diversidade, Ele aprecia todos. Não existe nada com música cristã, existe apenas letra cristã. Então você não define uma música sagrada pela melodia, pelo ritmo, é pela letra. É a letra que declara o Senhor, que louva o Senhor. Agora, imagina se você vê os nossos irmãos lá da África, muito louco, dentro da nossa visão, assim, aquela coisa, aquela dança, aquele negócio, tu fala, esses irmãos não são crentes, não, que bagunça. Não, mas é o estilo, tem a ver com a cultura deles, é diferente. Aí você não gosta, isso aqui. Será que Deus está gostando disso? Você pode ter certeza, se eles estiverem fazendo de todo o coração para a glória de Deus, Deus se agrada. Porque Deus, Ele aprecia tudo, querido. A adoração não é para o nosso benefício. Por vezes ouvimos as pessoas dizendo, eu amei a adoração de hoje, foi muito bom para mim.
Esse é outro mal entendido. Já falei sobre isso a respeito da adoração. Ela não é para o nosso benefício. A adoração é para Deus. O objetivo é agradar a Deus e não a nós mesmos. Então, querido, nós temos que ter a ciência disso. Quando a gente fala, irmãos, vamos nos colocar de pé e vamos louvar e adorar a Deus. É para Deus. Ah, mas esse louvor, aí senta, eu não vou cantar isso, eu não gosto desses hinos. Amém. Você está perdendo a oportunidade de adorar a Deus, de louvar a Deus. Quando você não abre a sua boca, quando você faz pirraça, você não entendeu que o nosso objetivo é agradar a Deus, não a nós mesmos. O louvor é para Deus. A adoração não é para você, é para Deus. Logicamente, a maioria, dos cultos de adoração também tem esses elementos de comunhão entre os irmãos, de celebração, edificação, evangelização. Essas coisas acontecem no culto, mas tudo é para Deus. Sabe, querido? Existem benefícios na adoração. Nós somos beneficiados na adoração. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Enquanto a gente louva, enquanto a gente adora o Senhor, Deus está atuando no meio do seu povo. A Bíblia diz sobre isso. Então existe benefício, mas não é para nossa satisfação. A nossa motivação é glorificar e agradar ao nosso Criador. Então, quando você está adorando na igreja, louvando, você vai ser beneficiado porque Deus vai te alegrar, porque Deus vai te curar, porque Deus vai te trazer força, renovo. Mas não é para você, é para Deus. E se por acaso acontecer de vir um louvor num ritmo que talvez você não goste tanto, você tem que entender que aquilo não é para mim, não é para você, é para Deus. Então, eu preciso encontrar uma maneira de adorar a Deus, compreendendo isso também. Porque senão eu acabo me comportando no culto de forma que desagrade a Deus. Porque tu imagina, a igreja está 80%, 90% da igreja adorando, celebrando, E aí você vê lá 10, 20% da igreja, parece que está aborrecido. Parece que não está gostando. Parece que está ali, mas sabe? Parece que não gostou da música, foi o que falei, parece que não gostou da pregação, parece que a pregação é uma espada, entendeu? E aí fica ali, sabe, num comportamento como que se aquilo não estivesse agradando ela. Não, querido, cuidado. Tudo que é feito aqui nesse ambiente é para agradar a Deus. Mesmo que você, não gostei disso, amém, você não gostou, mas foi para Deus, não foi para te agradar. No capítulo 29 de Isaías, Deus reclama de uma adoração sem entusiasmo, uma adoração hipócrita. As pessoas estavam lá, os judeus, os israelitas, oferecendo a Deus orações insípidas, louvores fingidos, palavras vazias, rituais artificiais, sem que seu significado fosse levado em consideração. Tu imagina o povo reunido, fazendo culto para Deus, e Deus não estava gostando. O coração de Deus não é tocado pela tradição na adoração, mas pela paixão e pelo empenho. É o que eu falo, querido. Você sai lá da tua casa. Tem gente que mora perto, tem gente que mora longe. Para vir para a igreja e não adorar. Ou para fingir que está adorando. Ou para reclamar disso e daquilo do culto. Deus reclamou dessas pessoas. Isaías capítulo 29, verso 13. O Senhor diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios. Mas o quê? O seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam só é feita de regras ensinadas por homens. Sabe que é aquele culto quadradinho que funciona direitinho dentro da liturgia? É o pingo nos i. Deus estava saturado com aquilo, irmão. Porque as pessoas iam lá para cumprir a agenda,
para seguir o roteiro. Mas o coração daquela gente não estava no culto. Eles não cantavam com entusiasmo, eles não oravam com sinceridade, eles estavam ali para seguir um ritual que talvez o líder lá, o pastor, o padre, o apóstolo, sei lá quem é que estava lá na frente, ensinou para eles: olha, a cartilha é essa, o culto aqui começa assim, passa por aqui e termina assim. E se fizer diferente, está errado. A adoração que me prestam só é feita de regras ensinadas por homens, porque as pessoas não iam lá com o coração inteiro. Com a boca cantava, mas o coração não estava em Deus. Sabe, queridos, em nome de Jesus, quando a gente fala assim, eu vou para a igreja adorar a Deus, venha de verdade. Não sai da tua casa para ficar aqui mexendo no celular. Para quê? Fica em casa mexendo no celular. Não sai da sua casa para ficar ali do lado de fora conversando. Liga para o irmão, vem aqui em casa para a gente trocar uma ideia. Você veio para aqui para trocar ideia com o irmão ali do lado de fora? Para resolver problema de negócio, para resolver problema de família. Resolve em outro momento, a hora do culto é para Deus. Não sai da tua casa, querido. Para perder tempo aqui na igreja. Aproveite seu tempo em casa. Faz a comida, arruma a casa, limpa a cozinha. Se você vem para o culto, vem para o culto com coração. Porque Deus está dizendo, esse povo se aproxima de mim da boca, mas o coração está longe de mim. Se você veio aqui, adore, ore, louve. Não fica de conversa fiada, mexendo no celular, conversando lá de fora, porque Deus está olhando, Ele tem que se agradar do nosso culto. Não faz sentido, irmão, não é inteligente. É culto racional. Meu Deus, tem misericórdia de nós precisamos agradar a Deus. E o nosso culto tem que ser verdadeiro. Ah, mas o pastor mandou. Aí se o pastor mandou, tu faz. Parece que só se aproxima de Deus para fazer as regras que os homens ensinam. É, mas o pastor também não fala nada. Meu irmão, eu não sou... A gente não está lidando com criança. Vai ficar toda hora puxando tua orelha. Irmão, vem para dentro. Irmão, desliga o celular. Se você não veio para adorar, sou eu que vou te obrigar a adorar? Não é, querido. A adoração não é parte da sua vida, ela é a sua vida. Não adore somente nos cultos, na igreja, pois nos foi dito por Deus, procurem a ajuda do Senhor. Nós estamos aqui procurando Deus, buscando Deus. Estejamos sempre na sua presença, cantemos glórias, louvemos ao Senhor desde o nascer do sol até o pôr do sol. Então, quando você acorda de manhã, você já começa a adorar a Deus. Quando você vai dormir, você se lembra de adorar a Deus. Sabe o que o salmista diz, 113, versos 2 e 3. Seja bendito o nome do Senhor, desde agora e para sempre. Do nascente ao poente, seja louvado o nome do Senhor. Sempre. Você acordou? Já comece a adorar. Já dobra o seu joelho, já fala com Deus, já medita na palavra de Deus. Sabe, eu sei que a vida é corrida, eu sei que as coisas são meio aceleradas, às vezes a gente está atrasado, mas fale com Deus. Não se levante como um cavalo, a Bíblia fala, né? Não se levanta como um cavalo. Lembra que você tem um Deus e acorda e fala, Senhor, obrigado. Você não precisa de muita coisa, querido. Na Bíblia, as pessoas louvavam a Deus no trabalho, em casa, na batalha, na prisão e até mesmo na cama. Louvar deveria ser a sua primeira atividade, assim que abrisse os olhos pela manhã, e a última atividade. Quando você fecha os olhos, você já fala, Senhor, obrigado, eu te adoro por esse dia. Salmo 34, verso 1. Bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Né? Tiago fala que a nossa boca não pode sair, é como uma fonte de água, né? Não pode jorrar água boa e água ruim. Ou seja, bênção e maldição. Os meus lábios sempre louvarão a Deus. Os seus lábios sempre louvam a Deus. Os seus lábios, os meus lábios. Ou a gente, às vezes, empresta a boca para o diabo e fica xingando palavrão e fica falando um monte de bobagem.
os meus lábios sempre louvarão a Deus. Os meus lábios, diga para a pessoa que está ao teu lado, os meus lábios sempre louvarão a Deus. Você tem que fazer isso da sua vida, verdade na sua vida. Sabe, quando você começar a reclamar muito, fale, não, eu falei lá na igreja que meus lábios sempre louvarão a Deus. Senhor, obrigado por isso que está acontecendo. Cada atividade pode ser transformada em um ato de adoração. Quando você faz para louvar e glorificar a Deus. Paulo fala muito bem sobre isso. 1 Coríntios capítulo 10, verso 31. Assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, faça tudo. Você come? Quem aqui come? Todo mundo, né? Quem aqui bebe? Você come, você bebe, você trabalha, você faz o quê da sua vida? Faça para a glória de Deus. Qualquer coisa. Sabe, o que é isso, pastor? Como é possível fazer tudo para a glória de Deus? Ao fazer tudo como se estivesse fazendo para Jesus, mantendo uma conversa constante com Ele durante a atividade. Imagina que você está lá trabalhando e você está pensando assim, estou aqui, mas esse patrão, esse miserável, não merece não, vou fazer de qualquer jeito. Né? Por isso que o pessoal diz que peão não tem mãe, né? A pessoa fala, eu trabalho em obra, o pessoal diz peão não tem mãe. Sabe por quê? O pessoal xinga a mãe do peão. Porque aquele peão que é infiel, ele faz tudo para atrapalhar a vida do patrão. Porque o patrão confia nele, põe ele lá na obra. Aí ele fala assim, vou instalar esse negócio aqui de qualquer maneira, daqui a 3 meses vai dar problema. Vai dar prejuízo para o patrão, porque a pessoa vai voltar para reclamar. Não vai reclamar com o peão, vai reclamar com o patrão. É quando você está prestando um serviço para alguém de forma desonesta, lá na dona de casa, na empresa. Aí Paulo diz o seguinte, você deve fazer como se estivesse fazendo para Jesus. Imagina que tu está lá na obra, trabalhando, você está lá na cozinha do emprego, a irmã está lá cuidando dos negócios dela lá, mas ela está com raiva do patrão. O que ela faz? Faz mal feito, o pessoal reclamar da empresa, para dar prejuízo. Mas você é crente, você deve fazer como se estivesse fazendo para Jesus. Pastor, porque você não conhece meu patrão, minha patroa, que não merece nada não. Mas você não está fazendo para ela, você não está fazendo para ele, você está fazendo para Deus. Se você entender isso, você vai viver em outro nível. Porque Deus está vendo, Ele não está te pagando, ela não te paga para você cumprir sua tarefa, e você não está sendo fiel, você não está sendo honesto. É verdade. Isso tem a ver com adoração, porque a Bíblia está dizendo que tudo que você estiver fazendo deve fazer para Deus. Colossenses 3, 23. Tudo o que fizerem, faça de todo o coração como para o Senhor e não para os homens. Tudo que você fizer, faz do teu coração. As pessoas falam, olha, você cozinha tão bem. Aí você fala assim, é o amor. Bota o sazão e diz que é o amor, né? É o amor. Quando você faz de todo o coração, né? A sua patroa fica toda feliz, os clientes ficam todos felizes. Fala, nossa, olha, deixa eu ir lá conhecer a sua cozinheira. Que comida deliciosa, porque você fez de todo o coração, você gosta de fazer. Eu trabalho com obras, as pessoas falam, nossa, que ficou muito bem feito, né? Graças a Deus. Nossa, trabalha muito bem. Porque você não está fazendo de qualquer maneira. Sabe, querido, não é só na igreja, não. Tem gente que nem na igreja faz de todo o coração, né? Só a graça. Tudo que fizerem, faça de todo o coração, não como se fosse para os homens, mas é como se fosse para Deus. Sabe, você está lá trabalhando, você está lá, faz de verdade. Faz como se você estivesse fazendo para Deus, tu vai ver se a sua vida não vai chegar em outro nível. Eu quero te convidar para ficar de pé em nome de Jesus, para a gente concluir. Este é o segredo. É um estilo de vida em adoração. Sabe, como fazer tudo para a glória de Deus. Como ser um verdadeiro adorador. É quando eu agrado a Deus em tudo. Eu não agrado a Deus só dentro da igreja. Eu agrado a Deus lá dentro de casa, como chefe de família, como pai, você como mãe, como boa dona de casa, como uma pessoa que cumpre o seu papel, o propósito para que você existe, é para agradar a Deus, tudo como se fosse para o Senhor. Fazer todas as coisas como se fosse para Jesus.
O trabalho se torna adoração quando você o dedica a Deus e o realiza consciente da sua presença. Imagina, você está trabalhando e Jesus, você sabe que Jesus está do teu lado. E se você fizer de qualquer maneira, Jesus vai ficar triste. Você está entendendo, querido? O que é um verdadeiro adorador? É quando você está consciente de que você está lá no seu trabalho, na sua vida, nos seus relacionamentos, você sabe, Jesus está do meu lado. Eu não posso fazer as coisas de qualquer maneira, não posso falar qualquer coisa, eu não posso... Porque eu preciso, antes de agradar as pessoas, eu tenho que agradar a Deus. Pensando nele constantemente, estamos permanecendo no seu amor. Esta é a verdadeira adoração. Se apaixonar por Jesus. Né? Feche os seus olhos. Deus procura os verdadeiros adoradores. Eu nasci para agradar a Deus. Fomos planejados para agradar a Deus. E o diabo quer que a gente entristece a Deus. O diabo, nosso adversário, está fazendo de tudo para eu, para você, entristecer a Deus. Porque se o pai fica triste com o filho, o pai deixa de dar muitas coisas boas para o filho, para corrigi-lo. Quando os nossos filhos falham, a gente faz, olha, você perdeu isso, você perdeu aquilo. Nós precisamos agradar a Deus, querido. Pai, em nome de Jesus. Nós viemos na tua presença nessa noite, nesse lugar, para aprender que a gente precisa ser verdadeiros adoradores. Não te adorar da boca para fora, não fingir que somos crentes, não fingir que estamos te agradando, porque a gente ora, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, e quando o Senhor começa a fazer, a gente se aborrece, a gente se entristece, a gente muitas vezes se comporta como uma criança birrenta e começa a lutar com o Senhor, a entristecer o teu Espírito Santo. Eu te peço, meu Senhor, em nome de Jesus, me ajuda, Senhor, me perdoa todas as vezes que eu falhei, todas as vezes que eu te entristeci, todas as vezes que eu não fui honesto, todas as vezes que eu não agi de forma decente, e o Senhor viu, o Senhor estava lá me olhando. Tua palavra diz que os olhos do Senhor são como chama de fogo. O Senhor olha todos os moradores da terra, e o Senhor me viu pecando. Eu pequei contra o céu, pequei contra ti, e te aborreci. Eu te peço perdão nessa noite, meu Senhor, porque eu preciso melhorar, porque eu quero te agradar. Ajuda-me, Senhor, a te agradar, a viver para o teu louvor, para que o mundo veja a glória do Senhor em minha vida, para que as pessoas saibam a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve ao Senhor. Senhor, ajuda-me, ó Deus, a acertar, me perdoa os meus erros, tenha misericórdia de mim, a ser um pastor de verdade, um pai de verdade, um adorador de verdade, um irmão de verdade, um líder sincero, honesto, Pai, um profissional que quando as pessoas sabem que eu sou crente, eles não maldizem o Senhor por causa dos meus atos. Quantas vezes nós escandalizamos o caminho com a nossa atitude, porque nós falamos que somos crentes, mas nos portamos de forma indecente, conveniente na rua, com a nossa família, com os nossos vizinhos, Senhor. Senhor, eu quero viver para o teu louvor. Tudo que eu fizer, o meu trabalho, os meus negócios, os meus relacionamentos devem te adorar. As pessoas devem te glorificar por causa da minha existência. Senhor, eu nasci para te agradar. Eu nasci para te louvar. Ajuda-me, Senhor, me aperfeiçoa para a glória do teu nome. O teu filho, a tua filha que ora comigo agora, meu Senhor, que o Senhor venha nos aperfeiçoar, para que todos nós sejamos verdadeiros adoradores, que o Senhor possa achar nessa igreja uma igreja verdadeira, uma igreja que te adora em espírito e em verdade. Em nome de Jesus, meu Senhor, eu te peço. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Se você concorda comigo, diga um amém. Aplaude ao Senhor em nome de Jesus, aleluia. Aleluia. Que Deus te abençoe. Que a nossa vida seja para a glória de Deus, amém? Agradeço a Deus e vamos para os nossos lares. Pai, muito obrigado.
Obrigado pela tua palavra. Que essa palavra fique no nosso coração, para nós não pecarmos contra ti. Que o Senhor nos despeça em paz, em segurança, que o Senhor nos leve para a honra e glória do teu nome, aonde nós formos, que o anjo do Senhor acampe-se ao nosso redor para nos livrar de todo mal. Dá-nos, ó Deus, uma noite de paz, um sono reparador, que a sua mão esteja estendida sobre o teu povo para abençoar em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre nós. Digamos todos juntos, amém. Vá em paz, que Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus.